Olá, eu sou Pedro Luiz, sou cantor e compositor e ex-aluno do querido Colégio Pedro II. Eu entrei para o Pedro II com 10 para 11 anos e na minha época não tinha Pedrinho, então eu entrei no que naquela época chamava-se ginásio e depois vinha o segundo grau. Fiquei 7 anos no Pedro II. Os 4 primeiros eu estudei no Pedro II do Maitá e depois fiz a minha formação, acabei minha formação na Marechal Floriano, que então era chamada sede. Naquela época eram 5 unidades, era Tijuca, o Maitá, Centro, São Cristóvão e Engenho Novo. E eu tive o privilégio, o prazer de conhecer todos. E na minha época, assim, de infância, né, adolescência, já se mexia muito com música lá em casa, amadoristicamente, mas na minha família de 9 irmãos todo mundo sempre gostou muito de música e de literatura. Meu pai era uma espécie de poeta, assim, amador. Ele tinha sido professor de Geografia e História na juventude, depois se tornou juiz trabalhista, mas ele gostava muito do exercício poético, escrevia um pouco numa estrutura mais bilaquiana, assim, arrumada ali daquela maneira mais bilaquiana. Então, na vida de nós 4 irmãos e 5 irmãs, a literatura, a leitura sempre teve muito presente, a música também. Chega na minha vida quando eu tinha 5 para 6 anos, meu pai dá para as minhas 3 irmãs mais velhas um violão incrível de presente, um violão espanhol, que era o modelo da Di Giorgio que tinha e que era bacana, assim, um violão que muita gente queria ter. Ele foi apelidado carinhosamente de Lobo Buarque, que era uma homenagem ao Edu Lobo e Chico Buarque. Já então, naquela década de 60, grandes autores da música brasileira já se consagrando e que só vieram a se consagrar mais com o passar do tempo. E aí na minha trajetória, assim, da vida, a música esteve sempre presente na família, na rua onde eu morei, na Tijuca. Depois, no meu colégio primário, eu cantava no Orfeão, que era uma espécie de coral, canto orfeônico, cantava bastante as coisas brasileiras que louvavam mais as características do Brasil, cantávamos Vila Lobos, né? Cantávamos coisas mais desse território. Quando eu passo para o Pedro II, na minha época ainda tinha aula de música, eu não sei se agora tem de novo, tinha aula de música e latim, que eram 2 coisas que depois de um tempo acabaram saindo do currículo. Mas foi talvez o primeiro contato que eu tive com a escrita musical, né, e ver que aquilo também era decodificável, né, era uma coisa que eu fazia intuitivamente, de tocar os acordes, ouvindo e vendo minhas irmãs tendo aula. E aí a música veio me acompanhando, assim, eu não sabia necessariamente se isso ia virar minha profissão, mas definitiva, né, assim, minha carreira, mas ela esteve sempre presente ali. Eu cantei no coral do Pedro II, depois no segundo grau, né, que era o último segmento do que é hoje, o que é hoje o ensino médio, né, ali entre o fundamental e a universidade. Eu cantei num coral bacaníssimo, que era regido pela Dona Laura, onde eu conheci amigos maravilhosos. A gente tocava muito na sala 18 dos intervalos, nas aulas dos tempos vagos que a gente tinha. A gente gostava de ir para a sala 18, que era uma sala que estava fora de uso. Então fiz música para a sala 18 e a gente, não só os colegas de coral, onde eu fiz meus primeiros parceiros musicais de compor canções juntos, como muita gente ia para lá, para essa sala, e a gente ali ficava tocando, cantando, tocando músicas de grandes autores, músicas autorais também ali, minhas e dos colegas. Curiosamente, foi minha primeira fonte de renda, foi também o violão. Alguns amigos, colegas de escola ali do Pedro II mesmo, acharam que gostavam de como eu lidava com o violão, apesar de ser de uma maneira muito intuitiva, e aí fui convocado por alguns deles a dar aula. Então foi minha primeira fonte de renda, foi o
professor de violão também. Cheguei a fazer algumas coisas, algumas incursões pela área de redação. Foi uma época que eu fazia a redação dos verbetes da Enciclopédia Britânica, porque um amigo meu virou editor, né? Cheguei a fazer letras quando saí do P2, eu ingressei para a Universidade de Letras na UFRJ, e alguns anos mais tarde eu fui fazer também música na Unirio. Então a coisa da poesia com a música acabou, né, seguindo na minha vida acadêmica e profissional. De certa maneira que eu componho letras e melodias, tenho parceiros também, faço melodias para as letras de outros parceiros, faço letras para as melodias de outros parceiros, tenho muitos parceiros, tenho aproximadamente 300 músicas, tenho a sorte de muitos grandes intérpretes terem gravado canções minhas, a Elba Ramalho, Ney Matogrosso, a Roberta Sá, Adriana Calcanhoto, Zélia Duncan, Ney Matogrosso. É muita sorte minha mesmo ter conseguido enveredar por esse caminho que começa intuitivamente, acaba virando uma escolha profissional. Alguns anos mais tarde eu crio com amigos meus o Pedro Luiz e a Parede, que tem alguns discos já na carreira da gente de mais de 20 anos. Fizemos um com o Ney Matogrosso que é bem bonito, chamado Vagabundo, e depois criei com esses meus parceiros da Parede o Monobloco, que é um bloco que utiliza a percussão das escolas de samba, mas para contemplar toda a diversidade musical brasileira. Então, a música que começou assim, quietinha, como uma companheira de viagem, como uma parceira de ideias, né, das coisas que eu ia pensando, ia botando no papel, ia botando no violão, acabou virando a minha vida. Na verdade, eu viajo muito com os meus trabalhos, meus projetos solo também, e acho que ter passado pelo Pedro II, que é um colégio que tem muito olhar pelo jeito humano, humanista e humano mesmo, de lidar com as coisas, com a vida, com o conhecimento, com o pensamento, com o convívio social. Eu tenho assim, professores que foram referências para mim, como o Fernando Lemos, que me apresentou, Fernando Pessoa, a professora Kira de Avelar Almeida, que me apresentou a mitologia grega de uma maneira muito bacana. Então, esse colégio é uma preciosidade. Eu fui contemporâneo de um grande nadador, talvez acho que o primeiro medalhista da piscina brasileiro, que era o Jamadruga. E meus pais estudaram no P2, alguns dos meus irmãos também. Tanta gente querida que eu conheci ali, tanta história bacana, que com certeza o Pedro II faz parte da minha história e da minha história como músico, como compositor, como cantor, como poeta. E eu fico muito feliz de poder estar falando para vocês. Espero que o Pedro II, com toda a sua história e cuidado com o patrimônio que é a cultura, possa inspirar vocês também, independente da carreira que vocês escolham. O importante mesmo é estar muito feliz nas nossas escolhas, que a música, se não for uma escolha profissional, possa ser uma companhia, e a poesia, e a literatura, e o cinema. O cinema é muito inspirador para mim também, que todas essas coisas que deixam a nossa alma, o nosso coração, nossos olhos felizes, possam ser inspiradores nas carreiras que cada um de vocês escolher futuramente. Mas tem muito tempo para isso. O importante é aprender, se divertir, fazer bons amigos, ouvir boas histórias para ter boas histórias para contar no futuro. Muito bom falar para vocês. Muito obrigado à professora Isabela e obrigado a todos vocês. Desculpa, professora Juliana Crispim. E a Isabela, eu falei recentemente com ela, professora Juliana Crispim, por me convidar para estar aqui nesse projeto com vocês, contando um pouquinho da minha história e do meu amor por esse colégio querido que é o Pedro II. Um salve ao Pedrinho, que não existia na minha época, e todas as unidades do colégio. Prazer.